Meu nome é João Carlos, mas na estrada todo mundo me chama só de João. 42 anos rodando por esse Brasil afora, carregando sonhos e desilusões no baú de um Scania 113 que já viu dias melhores. A tinta azul desbota ao sol, os retrovisores tremem com o vento, mas ele nunca me deixou na mão. Igual a mim, é teimoso e resistente. Essa manhã de março estava abafada como o inferno. O sol nem tinha nascido direito e já queimava a pele através do vidro. Cortava um trecho isolado entre Paracatu e Brasília, aquelas estradas que Deus esqueceu de pintar no mapa. Só cerrado, cerca de arame farpado e uns poucos carros passando de vez em quando. O tipo de lugar onde você fica sozinho com seus pensamentos. E isso nem sempre é bom. Fazia 3 dias que não falava com ninguém além do frentista do último posto. 3 dias ouvindo apenas o ronco do motor e o chiado do rádio PX buscando uma conversa que nunca vinha. A solidão pesa quando você não tem mais ninguém te esperando em casa. Minha mulher, Cláudia, se foi há 2 anos. Câncer. Levou tudo, os risos, os planos, até o gosto de voltar para casa. Desde então, a estrada virou minha casa. Durmo mais na boleia do que em cama. Como mais em lanchonetes de beira de estrada do que em mesa posta. E quando o silêncio aperta demais, ligo o rádio e finjo que as vozes dos outros caminhoneiros são de amigos de verdade. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Uma inquietação que não conseguia explicar, como se o ar carregasse um peso que não era só do calor. Resolvi parar no acostamento, num trecho onde a estrada fazia uma curva suave e a vegetação crescia alta dos 2 lados. Precisava esticar as pernas, respirar um pouco, tentar espantar essa sensação estranha. Desliguei o motor e o silêncio me bateu como um soco. Nem cigarra, nem vento, nem nada. Só o estalar do metal esfriando e o meu coração batendo mais forte que devia. Desci da cabine e senti o chão quente através da sola da bota. O asfalto já estava derretendo, grudento, e o cheiro de piche se misturava com o odor seco do cerrado. Foi quando olhei para trás e vi, entre o mato alto, meio escondido atrás de uma cerca de arame caída, algo que não deveria estar ali. Retalhos de tecido sujo balançando com uma brisa fraca. E ao lado, uma mala antiga de couro marrom, jogada entre as folhas secas, como se alguém a tivesse abandonado ali com pressa. Meu primeiro instinto foi seguir viagem. 42 anos de estrada me ensinaram que nem tudo que se vê na beira da pista é problema nosso. Já tinha visto de tudo. Carros capotados, gente correndo da polícia, brigas de família, gente perdida, gente fugindo. A regra era simples. Se não tem ninguém pedindo ajuda, melhor não se meter. Mas alguma coisa naquela mala me puxava. Talvez fosse a cor do couro, igual ao da mala que meu pai carregava quando saía para trabalhar. Talvez fosse o jeito que ela estava jogada ali, com cuidado demais para ser lixo, descuidada demais para ser esquecimento. Ou talvez fosse só a solidão falando mais alto que a prudência. Me aproximei devagar, pisando na grama seca que estalava sob os pés. O mato chegava até minha cintura e arranhava as pernas através do jeans. Quanto mais perto chegava, mais claro ficava que aquela mala não estava ali por acaso. Ela tinha sido colocada ali, escondida, mas não enterrada. Como se alguém quisesse que fosse encontrada, mas não por qualquer um. O couro estava rachado pelo sol e pela chuva, com os fechos metálicos enferrujados e uma patina esverdeada que só o tempo sabe fazer. Quando me abaixei para pegá-la, um cheiro forte de mofo e umidade me subiu pelas narinas. Cheiro de coisa velha, de tempo parado, de segredo guardado há muito tempo. Minhas mãos tremeram um pouco ao tocar nos fechos. Não sei se era do calor ou do pressentimento, mas alguma coisa dentro de mim gritava que eu não deveria abrir aquela mala, que alguns segredos são melhor deixados onde estão, que a curiosidade às vezes cobra um preço alto demais.
Mas já era tarde. Meus dedos já tinham encontrado o mecanismo, já tinham feito força contra a ferrugem. E quando os fechos se abriram com um clique seco, eu soube que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Porque ali dentro, entre tecidos amarelados e um cheiro que me fez engasgar, estava a história de alguém que deveria ter sido esquecido há muito tempo. E eu, João Carlos, caminhoneiro solitário que só queria chegar em Brasília antes do anoitecer, tinha acabado de me tornar o guardião de uma verdade que alguém tentou enterrar junto com os mortos. O sol queimava forte nas minhas costas, mas mesmo assim senti um frio na espinha que não conseguia explicar. Porque quando você passa 42 anos na estrada, aprende a reconhecer os sinais. E todos eles gritavam a mesma coisa. Eu não deveria ter parado naquele lugar. Mas já tinha parado. Já tinha aberto a mala. E agora, com as mãos ainda tremendo e o coração disparado, não tinha mais volta. Quando abri completamente a mala, o mundo pareceu parar por alguns segundos. Dentro, organizados com um cuidado quase religioso, estavam objetos que não faziam sentido nenhum estarem ali, abandonados no meio do nada. Uma câmera 16mm antiga, dessas que usavam em televisão nos anos 80. O metal estava manchado de ferrugem, mas ainda pesava nas mãos, como se tivesse sido feita para durar uma vida inteira. Ao lado, rolos e rolos de filme, alguns ainda lacrados, outros com etiquetas escritas à mão, em letra caprichada. Programa 47, Especial Natal 84. Último show, não transmitir. Meu coração começou a bater mais forte. Embaixo dos filmes, encontrei uma pilha de fotografias em preto e branco. Pessoas sorrindo, abraçadas, em what que parecia ser um estúdio de televisão improvisado. Um homem de bigode, talvez uns 50 anos, abraçado a uma mulher mais nova, de cabelos cacheados. Crianças fantasiadas, músicos com violões, um cenário simples, mas cheio de vida. E então vi a carteira de identidade. Roberto Mendes Silva, nascido em 1934. Apresentador. O endereço era de Montes Claros, no norte de Minas. A foto mostrava o mesmo homem bigodudo das fotografias, só que mais sério, com o olhar de quem carregava responsabilidades. Mas foi o documento seguinte que me fez engolir em seco. Uma carta, escrita à mão em papel timbrado, da TV Sertão, Canal 7. A data no canto superior direito fazia meu sangue gelar. 15 de dezembro de 1984. Meu querido Roberto, sei que você não vai entender agora, mas preciso te avisar. Eles descobriram sobre as gravações, sobre o que você estava guardando. Não é seguro mais. Pegue tudo que puder e suma. Vá para longe, mude de nome se for preciso. O canal vai ser fechado na próxima semana, mas você não pode estar aqui quando isso acontecer. Eles não vão só fechar, eles vão apagar tudo. Como se nunca tivéssemos existido. Queime esta carta depois de ler. Que Deus te proteja. Marlene. Minhas mãos tremeram enquanto segurava o papel amarelado. A tinta estava desbotada, mas cada palavra era legível, cada letra carregada de urgência e medo. Quem era esse Roberto? O que ele tinha gravado que era tão perigoso? E por que diabos essa mala estava jogada no meio do mato, 40 anos depois? Continuei fuçando. No fundo da mala, embrulhado em pano de saco, estava o que parecia ser o tesouro mais precioso de Roberto. Um gravador cassete portátil, daqueles grandes, e uma fita K7 com uma etiqueta que fez meu estômago revirar. Confisão, cópia de segurança, 1984. Ao lado, mais fotografias. Estas eram diferentes, não eram do estúdio, eram de pessoas em situações que claramente não queriam ser fotografadas. Homens de terno em salas escuras, apertos de mão em cantos mal iluminados, dinheiro trocando de mãos. Uma das fotos mostrava uma placa. Prefeitura Municipal de Montes Claros, 1984. E então encontrei o caderno. As páginas estavam amareladas e algumas grudadas pela umidade, mas a letra era firme, decidida. Roberto tinha anotado tudo: nomes,
datas, valores, uma contabilidade macabra de propinas, contratos superfaturados, empregos fantasmas. E no centro de tudo, sempre o mesmo nome repetido: Coronel Aristides. Li uma das páginas com o coração na garganta. Hoje gravei a confissão do Zé da Construção. Ele contou tudo sobre as obras fantasmas, sobre o dinheiro que sumiu da merenda escolar. Disse que o Coronel Aristides ameaçou a família dele, que tinha que ficar calado ou algo aconteceria com os filhos. Mas o Zé está com câncer, sabe que vai morrer. Quer limpar a consciência antes de encontrar o Criador. Gravei tudo. Vou transmitir no programa de domingo. Que Deus me ajude. A entrada seguinte era da semana seguinte. Não consegui transmitir. Na hora que ia começar o programa, a energia foi cortada. Coincidência? Marlene acha que não. Diz que estão de olho em nós. Vou tentar de novo na próxima semana. O povo precisa saber a verdade. E a última entrada, datada de 20 de dezembro de 1984. Eles fecharam o canal hoje. Vieram de manhã cedo com ordem judicial. Levaram tudo: equipamentos, fitas, documentos. Menos o que eu consegui esconder. Marlene me avisou ontem à noite que tinha gente perguntando por mim na cidade. Homens que ela nunca tinha visto. Vou fugir, levar tudo para longe. Um dia, quando for seguro, volto para contar a verdade. O povo de Montes Claros merece saber quem roubou o futuro deles. Fechei o caderno com as mãos tremendo. O sol estava a pino agora, mas eu sentia como se uma nuvem tivesse coberto o mundo inteiro. Roberto Mendes Silva não era só um apresentador de TV do interior. Era um homem que tinha descoberto uma rede de corrupção e tinha tentado expor a verdade. E por isso tinha sido obrigado a desaparecer. Mas por que a mala estava ali? Roberto tinha conseguido fugir? Tinha sido pego? E essas gravações que ele mencionava, elas ainda existiam? Peguei o gravador cassete com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. As pilhas tinham vazado há muito tempo, deixando uma crosta esverdeada nos contatos. Mas a fita estava intacta, protegida dentro do aparelho. Foi então que ouvi o barulho. Um carro se aproximando. Devagar, muito devagar. O motor fazia um ronco baixo, como se o motorista não tivesse pressa, como se estivesse procurando alguma coisa ou alguém. Meu sangue gelou. Não podia ser coincidência. Eu estava ali havia menos de uma hora, no meio de lugar nenhum, fuçando numa mala que estava escondida há décadas, e justo agora aparecia alguém? O som do motor parou bem atrás do meu caminhão. Engoli em seco e fechei a mala num movimento rápido. Minha cabeça fervilhava com 1000 perguntas, mas uma coisa estava clara. Seja lá o que Roberto tinha descoberto em 1984, ainda era perigoso o suficiente para alguém querer manter escondido. E eu, João Carlos, acabava de me tornar o único homem vivo que sabia onde estava enterrado o maior segredo de Montes Claros. Escutei uma porta de carro bater e passos se aproximando na grama seca. Alguém estava vindo na minha direção. Os passos se aproximavam devagar, calculados. Não era a caminhada apressada de alguém que queria ajuda, nem o passo firme de quem tinha pressa. Era o andar de quem estava procurando alguma coisa e sabia exatamente onde encontrar. Levantei da posição agachada, ainda segurando a mala contra o peito. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que quem quer que fosse poderia ouvir. Respirei fundo e contornei o meu caminhão, tentando parecer natural, como se estivesse apenas verificando os pneus. O que vi me deixou sem ação por alguns segundos. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque baixo, vestindo uma blusa azul simples e uma saia que chegava até os joelhos. Nada de especial, exceto pelos olhos. Eram olhos que já tinham visto muita coisa, olhos que carregavam o peso de quem guardou segredos durante toda uma vida. Ela parou a uns 5 metros de distância e me olhou fixamente. Não disse nada por um longo tempo, apenas me estudou como se estivesse tentando decidir se podia confiar em mim.
Você achou, não foi? Ela disse finalmente. A voz era calma, mas havia uma ansiedade mal disfarçada por trás das palavras. Tentei fingir que não entendia. Achei o quê, senhora? Ela sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso triste de quem já sabia a resposta antes de fazer a pergunta. A mala do Roberto. Eu vi você se abaixando ali no mato. Está há 40 anos esperando alguém encontrar. Ela fez uma pausa e limpou as mãos no avental que nem tinha percebido que ela usava. Meu nome é Marlene. Marlene Ferreira. Eu trabalhava com ele na TV Sertão. O nome me atingiu como um soco no estômago. Marlene. A mesma Marlene que tinha assinado a carta de aviso, a que tinha tentado salvar Roberto 40 anos atrás. A senhora é... Comecei, mas ela me interrompeu. Sou a mesma, sim. A que escreveu aquela carta que você deve ter lido. Ela se aproximou mais um passo. Posso ver? Eu ainda estava em choque, mas alguma coisa na voz dela, na forma como falou o nome de Roberto, me disse que ela não era uma ameaça, pelo menos não para mim. Abri a mala devagar, mostrando o conteúdo. Quando ela viu as fotografias, as fitas, o caderno, seus olhos se encheram de lágrimas. Estendeu a mão trêmula e tocou delicadamente na câmera 16mm. Meu Deus! Ele conseguiu salvar. Sua voz saiu embargada. Eu achei que tinha perdido tudo quando fecharam o canal. Senhora Marlene, eu disse, ainda processando o que estava acontecendo. Como a senhora sabia que eu ia encontrar isso aqui? Ela enxugou os olhos com as costas da mão e me olhou com uma expressão que misturava alívio e tristeza. Porque eu que coloquei aqui, meu filho, há 3 semanas. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. A senhora que... Roberto morreu no mês passado, câncer no pulmão. Passou os últimos 40 anos escondido numa cidadezinha do interior da Bahia, trabalhando como professor primário. Ela suspirou profundamente. Mas antes de morrer, ele me chamou. Disse que não podia levar esses segredos para o túmulo, que tinha que dar um jeito do povo saber a verdade. Marlene se aproximou mais e apontou para um tronco caído. Posso sentar? Essa história é longa e eu não ando mais como antigamente. Sentamos lado a lado, a mala entre nós dois como uma ponte entre o passado e o presente. O calor estava insuportável, mas nenhum de nós parecia se importar. Ela começou a falar, e cada palavra era como uma peça de um quebra-cabeças macabro. Roberto era um homem bom, sabe? Acreditava que a televisão podia mudar as coisas, que podia levar informação e educação para o povo. O Canal 7 era pequenininho, mas chegava em toda a região norte de Minas. As pessoas confiavam nele. Ela pegou uma das fotografias, uma onde Roberto aparecia sorrindo ao lado de um grupo de crianças. Até que ele começou a receber essas denúncias. Gente simples, trabalhadores, que sabiam de coisas erradas, mas não tinham coragem de falar. O Roberto deu voz a eles. Começou a investigar, a gravar depoimentos, a juntar provas. E o coronel Aristides? Perguntei. O rosto dela se fechou. Esse homem... Ela balançou a cabeça. Era o dono de tudo. Controlava a prefeitura, as obras públicas, os contratos. Tinha gente em Belo Horizonte, no governo do estado. Quando o Roberto começou a mexer com isso, assinou a própria sentença de morte. Ela parou de falar e ficou olhando para o horizonte, como se estivesse vendo fantasmas do passado. Por que a senhora colocou a mala aqui, neste lugar? Perguntei. Porque Roberto me pediu. Antes de morrer, ele me deu um mapa. Me disse que tinha escondido cópias de tudo em lugares diferentes. Esta era a última. Ele queria que, quando chegasse a hora, eu colocasse num lugar onde alguém honesto pudesse encontrar. Alguém que não tivesse medo de fazer a coisa certa. Ela me olhou nos olhos com uma intensidade que me fez engolir em seco. Ele disse que ia ser um caminhoneiro. Que os caminhoneiros eram os únicos que ainda paravam para ajudar estranhos na estrada. Um silêncio pesado caiu entre nós.
Eu estava começando a entender a dimensão do que tinha caído no meu colo. Não era só uma mala com documentos velhos. Era a prova de crimes que tinham destruído vidas, que tinham calado vozes, que tinham roubado o futuro de uma cidade inteira. O coronel Aristides, comecei. Morreu há 10 anos. Rico, respeitado, cercado de família. A amargura na voz dela era palpável. Nunca pagou por nada do que fez, mas os filhos dele, os netos, eles ainda estão por aí. Ainda controlam muita coisa. Ela se levantou devagar e alisou a saia. Eu fiz a minha parte. Cumpri a promessa que fiz para o Roberto. Agora é com você, meu filho. Você pode fingir que nunca viu isso, jogar tudo fora e seguir sua vida. Ou pode fazer o que o Roberto nunca conseguiu fazer, mostrar a verdade para o mundo. Pegou a minha mão com as duas dela. Estavam geladas, apesar do calor. Mas se escolher fazer a coisa certa, saiba que não vai ser fácil. Eles podem estar mortos, mas o poder que eles construíram ainda existe, e ele não vai deixar você expor isso sem reagir. Ela caminhou de volta para o carro dela, um Fusca azul desbotado que parecia ter a mesma idade da história que acabara de me contar. Antes de entrar, gritou: "Na mala tem um endereço de um jornalista em Belo Horizonte. Se decidir fazer alguma coisa, procure ele. É de confiança." E então ela foi embora, me deixando sozinho na estrada com uma mala cheia de segredos e uma decisão que ia mudar o resto da minha vida. O sol estava começando a se inclinar para o oeste. Eu tinha que decidir: seguir viagem para Brasília como planejado ou virar o caminhão em direção a Belo Horizonte e mergulhar de cabeça numa história que começou 40 anos atrás e que talvez nunca devesse ter terminado. Olhei para a mala, depois para a estrada à frente, depois para a estrada atrás. E soube que, pela primeira vez em 2 anos, tinha um motivo para não estar apenas fugindo da solidão. Tinha um motivo para lutar. Fiquei parado na beira da estrada por quase 1 hora depois que Marlene foi embora. O Fusca azul tinha virado um pontinho no horizonte e sumido, mas eu ainda conseguia sentir o cheiro do perfume dela misturado com o odor de poeira e diesel. Nas minhas mãos, a mala pesava como se carregasse o mundo inteiro. Abri novamente e procurei pelo endereço que ela tinha mencionado. Estava num pedaço de papel dobrado, escondido entre as páginas do caderno de Roberto. Antônio Silveira, jornalista, Rua dos Carijós, 542, Centro Belo Horizonte. É de confiança. RMS, Antônio Silveira. O nome não me dizia nada, mas a letra era de Roberto. Deve ter anotado isso antes de fugir, como uma espécie de seguro de vida. Um homem em quem confiava para contar a história, caso algo acontecesse com ele. Olhei para o meu Scania, depois para a placa de Brasília, que indicava 180 quilômetros à frente. Minha carga de soja tinha prazo para ser entregue até amanhã de manhã. Se eu fosse para Belo Horizonte, perderia o frete, talvez perdesse até o cliente. Não podia me dar ao luxo de perder dinheiro, não com as prestações do caminhão atrasando. Mas então lembrei da voz de Marlene, do jeito como ela falou de Roberto, de como ele tinha vivido 40 anos carregando esse peso. E lembrei da minha Cláudia, de como ela sempre dizia que a gente tem que escolher entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo. Às vezes, João, ela costumava dizer, a vida coloca uma encruzilhada na nossa frente. E a direção que a gente escolhe define quem a gente é de verdade. Peguei o celular e liguei para o contratante em Brasília. Inventei uma desculpa qualquer sobre problema no motor. Disse que só conseguiria entregar no dia seguinte à tarde. Ele não gostou. Ameaçou descontar do frete, mas aceitou. Fechei a mala, coloquei no banco do carona e liguei o motor. Ia para Belo Horizonte. Não sabia bem o que faria quando chegasse lá, mas sabia que não conseguiria viver comigo mesmo se não tentasse. A viagem até BH normalmente levava umas 4 horas, mas resolvi pegar estradas menores, evitar os pedágios da BR-040. Não queria deixar rastros eletrônicos, não depois do que Marlene tinha me contado sobre o poder da família Aristides.
Podia ser paranoia, mas 40 anos escondendo uma verdade não era brincadeira. Foi na altura de 7 Lagoas que percebi que estava sendo seguido. Um Corolla prata, placa de BH, que tinha aparecido no meu retrovisor logo depois de Paracatu. No começo, não dei importância. Muita gente fazia aquela rota, mas o carro nunca ultrapassava, nunca ficava muito perto, nunca se afastava muito. Mantinha sempre a mesma distância, como se o motorista fosse treinado para isso. Resolvi testar. Diminuí a velocidade para 60 km/h. O Corolla diminuiu também. Acelerei para 100. Ele acelerou junto. Parei num posto de gasolina em Pedro Leopoldo. Ele passou direto, mas 10 minutos depois, quando voltei para a estrada, lá estava ele no retrovisor novamente. Meu suor frio não era mais só do calor. Alguém sabia. Alguém estava de olho em mim desde que saí da parada onde encontrei a mala. A pergunta era: quem? E como tinham descoberto tão rápido? Tentei pensar com clareza. Marlene disse que o poder dos Aristides ainda existia. Talvez eles tivessem gente vigiando aquela região, esperando que um dia alguém achasse o que Roberto tinha escondido. Talvez tivessem visto Marlene colocando a mala lá, ou me visto pegando. Ou talvez, e essa possibilidade me fez o estômago revirar, talvez Marlene não fosse quem dizia ser. Balancei a cabeça. Não podia ser. Os olhos dela quando viu as fotografias, a emoção na voz quando falou de Roberto, aquilo não era fingimento. Marlene era real, a história era real. E agora eu estava metido até o pescoço numa coisa que não entendia completamente. Decidi mudar de rota. Em vez de entrar em BH pela BR-040, peguei o anel rodoviário e fui dar volta pela cidade. Se realmente estava sendo seguido, ia obrigar quem quer que fosse a se expor. Foi numa curva fechada, próxima ao bairro Betim, que consegui ver melhor o Corolla. 2 homens na frente, óculos escuros, postura militar. Não eram policiais. Policial não segue caminhão por 4 horas sem dar sinal. Eram outra coisa, algo pior. Meu celular tocou. Número desconhecido, DDD de BH. Hesitei antes de atender. Alô? João Carlos? A voz era masculina, educada, mas com um tom que me fez a pele se arrepiar. Quem é? Um amigo. Alguém que está preocupado com você. Sei que está carregando alguma coisa que não é sua. Alguma coisa que pode te causar problemas. Senti minha boca secar. Não sei do que você está falando. E claro que sabe. A voz continuava calma, quase paternal. Uma mala velha, cheia de papéis que não interessam mais a ninguém. Coisas do passado que é melhor deixar onde estão. Olhei pelo retrovisor. O Corolla continuava lá, mantendo a distância. O que vocês querem? Queremos te ajudar, João. Queremos que você continue sua vida. Entregue sua carga. Volte para casa em segurança. Tudo o que você precisa fazer é parar no próximo posto, deixar a mala num lugar onde possamos buscar e seguir viagem. Simples assim. E se eu não quiser? O silêncio do outro lado durou tempo demais. Quando o homem voltou a falar, o tom paternal tinha desaparecido. Você tem família, João? Amigos? Pessoas que se importam com você? Meu sangue gelou. Pensei na minha irmã em Goiânia, nos poucos amigos que ainda tinha na estrada. Isso é uma ameaça? É um conselho de alguém que conhece o valor de uma vida tranquila. A ligação foi cortada. Minhas mãos tremiam no volante. 40 anos depois, o poder que tinha calado Roberto ainda estava vivo, ainda tinha garras, ainda sabia como intimidar e ameaçar. E eu, um simples caminhoneiro que só queria fazer a coisa certa, tinha virado alvo. Mas então lembrei de uma coisa que Marlene tinha dito. Roberto tinha escondido cópias em lugares diferentes. Se eles estavam atrás da mala, significava que ainda não tinham encontrado tudo. Significava que ainda havia esperança de a verdade vir à tona. Vi uma placa indicando a saída para o centro de BH. Era agora ou nunca. Podia parar, entregar a mala, voltar para minha vida de sempre.
Ou podia acelerar, tentar despistá-los e procurar esse tal de Antônio Silveira antes que fosse tarde demais. Pensei na Cláudia, no que ela faria no meu lugar, e acelerei. O Corolla acelerou atrás de mim, mas um caminhão pesado no trânsito de BH tem vantagens que um carro não tem. Conhecia a cidade de outras viagens, sabia onde o trânsito engasgava, onde as ruas ficavam estreitas demais para manobras rápidas. 15 minutos depois, quando parei numa rua do centro e olhei pelo retrovisor, não vi mais o Corolla. Mas sabia que eles não tinham desistido. Tinham apenas mudado de estratégia. E agora eu tinha que encontrar Antônio Silveira antes que eles encontrassem a mim. A Rua dos Carijós, no centro de Belo Horizonte, era um labirinto de prédios antigos, lojas fechadas e movimento constante de pessoas. Deixei o caminhão numa rua lateral, trancado com corrente, e caminhei com a mala na mão até o número 542. O prédio era velho, com aquela arquitetura dos anos 50, e o elevador fazia um barulho que parecia gemido de fantasma. Antônio Silveira morava no quarto andar, apartamento 43. Quando toquei a campainha, quase desisti. O som ecoou vazio do outro lado da porta, como se o lugar estivesse abandonado há anos. Estava me virando para ir embora quando ouvi passos arrastados e uma voz rouca perguntando quem era. Meu nome é João Carlos, sou caminhoneiro. Preciso falar com o senhor sobre Roberto Mendes Silva. O silêncio que se seguiu durou tanto tempo que achei que ele tinha ido embora. Mas então ouvi o barulho de várias fechaduras sendo abertas, e a porta se abriu a alguns centímetros, presa por uma corrente de segurança. O que vi me fez engolir em seco. O homem que me olhava através da fresta tinha uns 70 anos, cabelos brancos despenteados e olhos fundos que pareciam ter visto coisas demais. Mas foram as cicatrizes no rosto que me chamaram a atenção. 2 marcas profundas que iam da têmpora até o queixo, como se alguém tivesse tentado retalhar seu rosto com uma lâmina. Roberto está morto há 40 anos, ele disse, mas havia uma tremidão na voz que indicava que ele sabia que isso não era verdade. Não, senhor. Ele morreu mês passado, de câncer. Mas antes disso, me deixou uma coisa. Levantei a mala para que ele pudesse ver. Os olhos dele se arregalaram. A corrente foi removida numa velocidade que não combinava com a idade, e ele me puxou para dentro do apartamento com uma força desesperada. O lugar estava escuro, com as cortinas fechadas e pilhas de jornais amarelados ocupando todos os cantos. Cheirava a cigarro velho e solidão. Na parede, dezenas de fotografias e recortes de jornal estavam colados com fita adesiva, como se fosse o mural de investigação de um detetive obsessivo. "Mostre!" ele disse, apontando para a mala. Abri com cuidado, e quando Antônio viu o conteúdo, se deixou cair numa poltrona velha, como se tivesse levado um soco no estômago. Meu Deus! Ele conseguiu salvar tudo isso. Pegou uma das fotografias com mãos trêmulas. Eu achei que tinha perdido para sempre quando fecharam o canal. O senhor trabalhava lá também? Ele soltou uma risada amarga. Eu não trabalhava no canal. Eu era jornalista do estado de Minas. Roberto me procurou em 1984. Disse que tinha uma história que ia mudar tudo, que ia derrubar o coronel Aristides e toda a máfia que controlava o norte de Minas. Antônio se levantou e foi até a janela, olhando através da cortina, como se estivesse checando se alguém o estava vigiando. Eu acreditei nele. Vim aqui para Montes Claros, passei uma semana coletando depoimentos, conferindo documentos, gravando entrevistas. Tinha material suficiente para uma série de reportagens que ia explodir o estado inteiro. Ele voltou e sentou de frente para mim. E pude ver as cicatrizes mais de perto. Pareciam feitas com facão. E então eles vieram atrás de mim. Quem? Os capangas do Aristides. Me pegaram na saída do hotel, me levaram para um galpão nos arredores da cidade. Disseram que eu tinha 24 horas para sumir de Minas Gerais e nunca mais voltar.
Para garantir que eu entendi a mensagem, fizeram isso. Ele passou os dedos pelas cicatrizes e disseram que se eu publicasse qualquer coisa sobre o Aristides, voltariam para terminar o serviço. Senti um nó no estômago. E o Roberto? Roberto sumiu 2 dias depois. O canal foi fechado na mesma semana. Disseram que foi por problemas financeiros, mas todo mundo sabia a verdade. Aristides tinha comprado juízes, promotores, policiais. Tinha o governo estadual no bolso. Não havia como lutar contra isso. Antônio pegou o caderno de Roberto e folheou as páginas com reverência. Passei 40 anos me perguntando se Roberto tinha conseguido fugir ou se tinha sido morto. Nunca mais escrevi uma linha sobre corrupção política. Virei um jornalista domesticado, um covarde que só escrevia sobre festivais de inverno e inaugurações de posto de saúde. Ele fechou o caderno e me olhou com uma intensidade que me fez recuar na cadeira. Mas agora você está aqui, com as provas que Roberto juntou, com a verdade que eu nunca tive coragem de contar. Eles ainda estão atrás de mim, eu disse. Me seguiram até aqui, fizeram ameaças pelo telefone. Antônio riu, mas não era um riso alegre. Era o riso de quem já não tinha mais nada a perder. Claro que estão. O velho Aristides morreu, mas os filhos assumiram os negócios. Eduardo Aristides é deputado federal agora. O outro, Carlos, controla as construtoras que fazem as obras públicas em metade do estado. E o neto, Aristides Neto, é promotor de justiça em Montes Claros. Ele se levantou e foi até uma estante, de onde tirou uma garrafa de cachaça e 2 copos. Quer uma dose? Porque o que eu vou te contar vai precisar de bebida para digerir. Aceitei o copo, mesmo não sendo de beber durante o dia. A cachaça queimou a garganta, mas ajudou a acalmar os nervos. Roberto não era só um apresentador que descobriu uma rede de corrupção. Antônio continuou. Ele descobriu que o Aristides estava envolvido com morte. Gente que investigava demais, que fazia perguntas demais, que ameaçava o esquema. Ele pegou uma das fitas cassete da mala e a segurou contra a luz. Numa dessas fitas está a confissão de um pistoleiro. Um homem que o Aristides usava para resolver problemas. Ele contou para Roberto sobre 3 execuções. Um sindicalista, um vereador de oposição e um padre que estava organizando os trabalhadores rurais. Meu sangue gelou. Assassinatos? 3 que o pistoleiro confessou. Mas provavelmente tinha mais. Antônio terminou a cachaça de um gole só. O pistoleiro estava com câncer terminal, igual ao Roberto. Queria limpar a consciência antes de morrer. Gravou tudo em detalhes. Onde enterraram os corpos, quem deu as ordens, como fizeram para que parecesse acidente. Ele colocou a fita de volta na mala com cuidado, como se fosse uma bomba. É por isso que eles nunca pararam de procurar. Não é só corrupção, João. É assassinato. E no Brasil, assassinato não prescreve nunca. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu digerindo a magnitude do que tinha caído no meu colo. Ele provavelmente relembrando 40 anos de pesadelos. O que fazemos agora? Perguntei finalmente. Antônio me olhou com uma expressão que misturava medo e determinação. Agora fazemos o que eu deveria ter feito há 40 anos. Contamos a verdade, publicamos tudo. Deixamos que a justiça faça o resto. E se eles vierem atrás da gente? Eles já vieram. Me encontraram uma vez, podem encontrar de novo. Mas dessa vez eu não vou correr. Ele tocou as cicatrizes no rosto. Estou velho, João. Não tenho família, não tenho muito tempo de vida pela frente. Mas tenho uma última chance de fazer a coisa certa. Pegou o telefone numa mesa lateral. Era um aparelho antigo, daqueles com fio. Vou ligar para uns contatos que ainda tenho na imprensa. Gente de confiança. Em 2 horas, essa história vai estar em 3 jornais diferentes e numa emissora de TV. Vão ter que matar muita gente para calar todo mundo. Enquanto ele discava, ouvi um barulho no corredor. Passos subindo a escada. Muitos passos, pesados, organizados. Antônio parou de discar e me olhou. Nos olhos dele,
vi a mesma certeza que estava sentindo. Eles tinham nos encontrado. E dessa vez não vinham só para ameaçar. Os passos pararam em frente à porta. Não era uma pessoa só. Eram pelo menos 3, talvez 4. Antônio largou o telefone e me fez sinal para ficar quieto, mas meu coração batia tão forte que tinha certeza de que podiam ouvir do corredor. Ele se movimentou pela sala com uma agilidade que não combinava com a idade, apagando luzes, fechando a cortina que ainda estava entreaberta. Em poucos segundos, o apartamento ficou mergulhado numa penumbra que cheirava a medo e segredos guardados. "Tem uma saída dos fundos?" sussurrei. Ele balançou a cabeça negativamente. "Quarto andar. Só tem a porta da frente." Uma batida suave na porta nos fez pular. Não era o tipo de batida de quem vinha com violência. Era educada, quase cortês, o que, de alguma forma, me deixou ainda mais nervoso. "Senhor Silveira?" A voz do outro lado era calma, profissional. "Sou o Dr. Aristides Neto, promotor de justiça. Preciso falar com o senhor sobre uns documentos que podem estar em sua posse." Antônio ficou lívido. Me olhou com uma expressão que dizia: "É o fim da linha." O neto do coronel. A terceira geração de uma família que há décadas controlava a região com mão de ferro. "Sei que o senhor está aí, senhor Silveira, e sei que tem alguém com o senhor, um caminhoneiro chamado João Carlos." A voz continuava educada, mas havia um tom de ameaça mal disfarçada. "Não queremos causar problemas, só queremos conversar." Antônio se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido: "Na cozinha tem uma janela que dá para o quintal do prédio vizinho. É sua única chance. E você?" "Eu fico. Alguém tem que dar tempo para você escapar." Segurei o braço dele. "Não, vamos juntos ou não vamos." Ele sorriu, e pela primeira vez, desde que chegara ali, foi um sorriso genuíno. "Faz 40 anos que espero uma segunda chance de fazer a coisa certa. Não vou desperdiçar agora." A batida na porta se repetiu, mais insistente. "Senhor Silveira, vou contar até 3. Se não abrir, vamos ter que entrar de outro jeito." Antônio me empurrou na direção da cozinha. "Vá, leve a mala. Procure a jornalista Fernanda Santos, do Hoje em Dia. Ela é sobrinha de um amigo meu, de confiança. Conta tudo para ela." Cheguei à cozinha e vi a janela. Era pequena, mas dava para passar. O problema era que ficava a uns 4 metros de altura do quintal vizinho. Uma queda feia, mas não mortal. 2. Abri a janela devagar, tentando não fazer barulho. O ar da tarde entrou junto com o som do trânsito lá embaixo. Coloquei a mala numa sacola plástica que encontrei na pia e amarrei na cintura. Ia ser uma descida complicada. 3. O barulho da porta sendo arrombada ecoou pelo apartamento. Madeira se despedaçando, metal entortando. Antônio gritou alguma coisa que não conseguia entender, mas o tom era desafiador. Me joguei pela janela. A queda foi pior do que imaginei. Aterrissei de lado, sentindo uma dor aguda no ombro direito e arranhões profundos nos braços. Mas estava vivo e a mala continuava intacta. De dentro do apartamento vinham vozes alteradas. Antônio discutindo com alguém. Não conseguia entender as palavras, mas o tom dele era firme, sem rastro do medo que tinha visto nos olhos minutos antes. Estava me levantando quando ouvi um barulho que me fez o sangue gelar. Um baque surdo, como se alguém tivesse caído. Depois, silêncio. "Antônio!" murmurei, mas sabia que ele não podia me ouvir. E mesmo que pudesse, não havia mais nada que eu fizesse por ele. Corri através do quintal, procurando uma saída para a rua. Encontrei um portão lateral que dava numa viela estreita, cheia de lixo e gatos vadios. Meu ombro doía como o inferno, mas a adrenalina me mantinha em movimento. Precisava chegar ao meu caminhão e sair de BH o mais rápido possível. Se realmente tinham feito alguma coisa com Antônio, eu era o único que restava para contar a história. O único que sabia onde estavam enterrados os corpos, quem tinha dado as ordens, como uma família inteira.
havia construído seu império sobre sangue e silêncio. Cheguei à rua onde havia deixado o Scania e parei de seco. Havia 2 carros estacionados perto dele. Um Corolla prata, o mesmo que tinha me seguido, e um Civic preto com vidros fumê. Homens de terno conversavam ao lado dos veículos, falando baixo e olhando constantemente para os lados. Eles sabiam onde estava meu caminhão. Provavelmente sabiam desde o momento em que estacionei, e agora me esperavam como aranhas numa teia. Pensei em Antônio, no barulho que tinha ouvido, no silêncio que se seguiu. Pensei em Roberto, que tinha passado 40 anos escondido porque tentou fazer a coisa certa. Pensei em Marlene, que tinha guardado os segredos durante toda uma vida. E pensei na Cláudia. No que ela diria se me visse agora, encurralado numa rua de Belo Horizonte, carregando uma mala cheia de verdades que poderiam destruir uma família poderosa. Ela diria para não desistir, para encontrar um jeito, para ser o homem que ela acreditava que eu era. Peguei o celular e disquei o número da emergência. Polícia Militar, boa tarde. Preciso reportar uma invasão de domicílio. Rua dos Carijós, 542, apartamento 43. Acho que machucaram um idoso. Senhor, pode me passar seus dados? Desliguei, não podia me identificar, mas pelo menos havia chamado ajuda para Antônio. Se ainda houvesse tempo. Agora precisava pensar. Meu caminhão estava vigiado. Eu não conhecia Belo Horizonte bem o suficiente para me esconder por muito tempo. E não tinha ideia de como encontrar essa tal jornalista Fernanda Santos. Foi então que vi o ônibus, linha Centro Barreiro, passando devagar no trânsito pesado da tarde. Sem pensar 2 vezes, corri e consegui subir no último segundo, com a mala grudada no peito e o ombro latejando de dor. Paguei a passagem para o motorista, que me olhou estranho. Um caminhoneiro sujo e machucado, carregando uma mala velha num ônibus urbano, não era exatamente comum. Sentei no fundo e tentei organizar os pensamentos. Precisava encontrar Fernanda Santos, mas como? Não tinha o endereço dela, não sabia nem se ela realmente existia. Então lembrei que Antônio tinha mencionado o jornal Hoje em Dia. Se ela trabalhava lá, talvez conseguisse falar com ela por telefone. Quando o ônibus parou no centro da cidade, desci e procurei um orelhão. Disquei para a redação do jornal. Hoje em Dia, boa tarde. Preciso falar com a jornalista Fernanda Santos. Um momento, por favor. A música de espera parecia durar uma eternidade. A cada segundo que passava, eu olhava para os lados, esperando ver os homens de terno aparecendo. Fernanda Santos. A voz era jovem, decidida. Respirei aliviado. Dona Fernanda, meu nome é João Carlos. Sou caminhoneiro. Antônio Silveira me disse para procurar a senhora. É sobre uma história de 40 anos atrás. Sobre Roberto Mendes Silva e o Canal 7. O silêncio do outro lado durou tempo demais. Onde você está? Ela perguntou finalmente. No centro de BH, mas estou sendo procurado. Acho que fizeram alguma coisa com o Antônio. Você tem as provas? Tenho. Shopping Del Rey. Praça de alimentação. 1 hora. Vou estar de blusa vermelha e carregando uma pasta preta. Se alguém te seguir, não se aproxime. A ligação foi cortada. Olhei o relógio. 3:30 da tarde. Tinha 90 minutos para chegar ao shopping e torcer para que Fernanda Santos fosse realmente de confiança. Porque se não fosse, eu estava entregando a mala e provavelmente minha vida para os mesmos que haviam calado Roberto há 40 anos. Mas não tinha escolha. Antônio tinha apostado em mim. Havia dado sua vida para que eu pudesse escapar. Agora era minha vez de apostar na única pessoa que ainda podia ajudar a fazer justiça. O Shopping Del Rey fervilhava de gente quando cheguei, 15 minutos antes do horário marcado. Era o final da tarde, movimento de pessoas saindo do trabalho, crianças correndo pelos corredores, vendedores oferecendo produtos em quiosques. Um lugar perfeito para se esconder no meio da multidão, mas também perfeito
para uma emboscada. Subi para a praça de alimentação no terceiro andar, carregando a mala como se fosse uma bomba prestes a explodir. Meu ombro doía a cada movimento e as arranhões nos braços tinham parado de sangrar, mas ardiam como fogo. Escolhi uma mesa no canto de onde podia ver todas as entradas e pedi um café que não tinha intenção de beber. 5 horas, 5h15, 5h20. Estava começando a achar que tinha sido enganado quando a vi. Uma mulher de uns 35 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, blusa vermelha e uma pasta preta debaixo do braço. Ela entrou na praça de alimentação, olhando discretamente para os lados, com o jeito de quem sabia exatamente o que estava procurando. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela fez um sinal quase imperceptível com a cabeça e foi até o balcão comprar um refrigerante. Ficou alguns minutos observando o movimento, aparentemente checando se eu estava sendo seguido. Satisfeita, veio na minha direção. João Carlos? Perguntou baixinho, sentando de frente para mim. Sim. Fernanda Santos. Tio Antônio me ligou há 1 hora. Meu coração disparou. Ele está bem? Ela me olhou com uma expressão grave. Está no hospital. Levou uma surra feia, mas está vivo. Os homens que invadiram o apartamento se passaram por policiais federais. Disseram que ele estava escondendo evidências de um crime. Senti um alívio misturado com raiva. Mas ele contou para você? Contou tudo. Sobre Roberto, sobre o Canal 7, sobre você ter encontrado a mala. Ela se inclinou para frente. Posso ver? Abri a mala discretamente, só o suficiente para ela dar uma olhada no conteúdo. Quando viu as fotografias, os filmes, o caderno, seus olhos se arregalaram. Meu Deus! 40 anos procurando por isso. Procurando? Fernanda suspirou fundo. João, eu não sou apenas jornalista. Sou neta de José Ferreira, o Zé da construção que Roberto menciona no caderno. Meu avô era um homem honesto que foi obrigado a participar do esquema de corrupção do Aristides. Quando tentou se rebelar, ameaçaram matar toda a família. Ela pegou uma das fotografias onde apareciam homens trocando dinheiro. Vovô morreu em 1985, 1 ano depois do Roberto desaparecer. Um câncer no fígado, segundo os médicos. Mas minha mãe sempre acreditou que foi envenenamento. Ele estava falando demais, fazendo perguntas demais sobre o que tinha acontecido com o apresentador da TV. Fernanda guardou a foto de volta na mala e me olhou com uma intensidade que me fez engolir em seco. Passei a carreira inteira investigando a família Aristides. Pequenos escândalos, contratos suspeitos, ligações perigosas, mas nunca consegui provar nada grande o suficiente para derrubá-los. Eles são espertos, João. Aprenderam com os erros do patriarca. Agora agem com mais sutileza, mas com a mesma brutalidade. E essas fitas servem como prova? Se for o que tio Antônio me contou, sim. Confissões gravadas, documentos originais, fotografias de reuniões secretas. Ela parou de falar e olhou ao redor. Mas primeiro precisamos tirar você daqui. Eles têm gente em todo lugar, inclusive aqui. Seguiu meu olhar para um homem de terno que havia aparecido na entrada da praça de alimentação. Era um dos que estavam vigiando meu caminhão. Merda, murmurei. Calma, eu esperava isso. Fernanda se levantou naturalmente. Vamos ao banheiro. Há uma saída de emergência que poucos conhecem. Caminhamos devagar, tentando parecer naturais. O homem de terno nos seguiu à distância, falando baixo no celular. Quando chegamos ao corredor dos banheiros, Fernanda me puxou para uma porta discreta marcada Funcionários. Trabalho de investigação ensina algumas coisas, ela disse, tirando uma chave do bolso. Tenho contatos na segurança do shopping. A porta dava para uma escada de serviço que descia direto para o subsolo. Descemos correndo, eu tentando não derrubar a mala e ela falando pelo celular. É a Fernanda. Preciso do favor que conversamos. Sim, agora. Estacionamento do subsolo, setor D.
Chegamos ao subsolo ofegantes. O local estava mal iluminado, cheirava a óleo e gasolina e o eco dos nossos passos ecoava entre os pilares de concreto. Fernanda me levou até uma van branca estacionada num canto escuro. "Entre", ela disse, abrindo a porta traseira. Hesitei. 40 anos depois que Roberto confiou na pessoa errada, eu estava prestes a fazer a mesma coisa. Mas não tinha escolha. Era confiar em Fernanda ou enfrentar os homens de terno sozinho. Entrei na van. O interior estava equipado como um estúdio de TV móvel. Câmeras, equipamentos de gravação, monitores. Um homem magro de uns 40 anos estava sentado atrás de uma mesa cheia de equipamentos eletrônicos. "João, esse é o Marcos, meu cameraman e editor. Marcos, esse é o homem que vai ajudar a gente a derrubar os Aristides." Marcos estendeu a mão. "Prazer." Fernanda me contou sobre a história. Inacreditável que ainda existam provas depois de todo esse tempo. Coloquei a mala na mesa. "O que fazemos agora?" "Agora", disse Fernanda ligando uma das câmeras, "fazemos o que Roberto nunca conseguiu fazer. Contamos a verdade para o mundo inteiro." As próximas 3 horas foram as mais intensas da minha vida. Marcos conseguiu reproduzir as fitas cassete num equipamento especial, e o que ouvimos fez meu sangue gelar. A confissão do pistoleiro era detalhada, brutal, cheia de nomes e locais. Ele contava como tinha matado o sindicalista, uma injeção de ar na veia para simular ataque cardíaco. Como tinha empurrado o vereador de oposição de uma ponte, fazendo parecer suicídio. Como tinha incendiado a casa do padre, com ele dentro, para parecer acidente. Fernanda gravou tudo, me entrevistou sobre como tinha encontrado a mala, filmou cada documento, cada fotografia. Enquanto isso, Marcos digitalizava os filmes 16mm numa máquina especial, revelando imagens de reuniões secretas, entrega de dinheiro, documentos sendo assinados. "Isso aqui é uma bomba atômica", disse Marcos, olhando as imagens no monitor. "Vai derrubar não só os Aristides, mas metade do establishment político de Minas." Mas foi quando Fernanda abriu o último envelope que encontramos a maior surpresa de todas. "João, você precisa ver isso." Era uma carta manuscrita, assinada pelo próprio Roberto. Uma carta de despedida. Se alguém está lendo isso, significa que conseguiram encontrar o que eu escondi. Significa que ainda há esperança para a justiça. Meu nome é Roberto Mendes Silva e durante 2 anos investiguei a rede de corrupção e assassinatos comandada pelo coronel Aristides no norte de Minas Gerais. O que descobri me custou tudo: minha carreira, minha casa, minha identidade. Mas valeu a pena se um dia servir para fazer justiça. Para quem encontrou isso, não tenham medo. A verdade é mais forte que o poder, mais duradoura que o dinheiro, mais poderosa que a violência. Usem essas provas, contem nossa história, não deixem que morramos em vão. Roberto Mendes Silva, professor Antônio Silveira, meu nome na Bahia, 15 de março de 2024. A data me fez tremer. Roberto tinha escrito essa carta poucas semanas antes de morrer. Ele sabia que o fim estava próximo e tinha feito questão de deixar uma mensagem para quem encontrasse seu legado. "Pronto", disse Fernanda, salvando o último arquivo. "Temos tudo, agora vamos publicar." "Assim, simples?" Ela sorriu, mas era um sorriso determinado, quase feroz. "Não vai ser simples. Os Aristides vão tentar impedir a publicação, vão entrar na justiça, vão ameaçar o jornal. Mas eu tenho cópias com 5 veículos diferentes. E a partir de amanhã de manhã, essa história vai estar na internet, na TV, nos jornais impressos." Marcos fechou o último equipamento. "Fernanda tem razão. Eles podem calar uma pessoa, 2 pessoas, mas não podem calar todo mundo." Saímos da van, já era noite. Fernanda me levou para um hotel pequeno no bairro Savassi, onde me registrei com nome falso. No quarto, ela me deu um telefone pré-pago. "Fique aqui hoje à noite. Amanhã de manhã, às 7, liga para esse número. Vou te contar se conseguimos publicar ou se eles conseguiram nos calar de novo." Ela parou na porta e se virou. "João, obrigada.
por ter tido coragem de fazer o que era certo, por não ter desistido quando ficou difícil. Obrigado você, por acreditar. Ela sorriu e saiu, me deixando sozinho com meus pensamentos e meus medos. Passei a noite inteira acordado, olhando pela janela, esperando ver carros suspeitos, homens de terno, sinais de que tinham me encontrado. Mas não veio ninguém. Às 7 da manhã em ponto, disquei o número. João? A voz de Fernanda estava eufórica. Conseguiram? Conseguimos. A matéria saiu no Hoje em Dia, no Estado de Minas, no Globo, no UOL. A Globo Minas vai transmitir uma reportagem especial no Jornal das 8. A Polícia Federal já pediu a abertura de inquérito. Senti as pernas amolecerem de alívio. E os Aristides? Eduardo Aristides pediu licença do mandato de deputado. Carlos Aristides está sendo investigado pela Receita Federal. E Aristides Neto foi afastado da promotoria Pending Investigation. Desabei na cama. 40 anos depois, Roberto finalmente tinha conseguido contar sua história. E agora? Agora você pode ir para casa, João. Pode voltar para sua vida. A verdade está solta e não há mais como pará-la. Desliguei o telefone e chorei como não chorava desde que Cláudia morreu. Chorei por Roberto, que viveu 40 anos exilado da própria vida. Chorei por Antônio, que carregou a culpa por 4 décadas. Chorei por todas as vítimas cujas vozes tinham sido caladas pela ganância e pela brutalidade. E chorei por mim mesmo, porque pela primeira vez em 2 anos sentia que tinha feito algo que valia a pena, algo que faria Cláudia se orgulhar. Epílogo. 6 meses depois. Estou escrevendo isso numa mesa da varanda da casa que comprei perto de Goiânia, com o dinheiro que recebi pelos direitos da minha história para um documentário. A vista daqui é bonita, cerrado se estendendo até onde a vista alcança, igual ao cenário onde tudo começou. Eduardo Aristides foi condenado a 12 anos de prisão por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Carlos Aristides pegou 8 anos por fraude em licitações. Aristides Neto foi cassado da OAB e responde por obstrução da justiça. Antônio Silveira se recuperou completamente e está escrevendo um livro sobre a história. Diz que vai dedicar para Roberto e para todos os que tiveram coragem de falar a verdade. Fernanda Santos ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo pela reportagem. Na premiação, ela disse que dedicava o prêmio ao caminhoneiro que teve coragem de parar no lugar certo, na hora certa. Marlene veio me visitar mês passado, trouxe flores para colocar no pequeno memorial que construí no quintal, em homenagem a Roberto. Ela disse que, depois de 40 anos, finalmente consegue dormir em paz. E eu ainda rodo pelas estradas, ainda carrego cargas de um lado para o outro do Brasil, mas agora é diferente. Agora não estou fugindo da solidão. Estou levando histórias, conversando com gente, parando para ajudar quando alguém precisa. Porque aprendi uma coisa naquela manhã de março, quando vi uma mala velha abandonada no mato. Às vezes, a vida coloca uma escolha na nossa frente, entre o que é fácil e o que é certo, entre o silêncio seguro e a verdade perigosa. E se você escolher a verdade, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja assustadora, você nunca mais vai ser o mesmo homem. Você vai ser alguém melhor, alguém que fez a diferença, alguém que não deixou a mentira vencer. A verdade é como a luz. Pode ser escondida por um tempo, encoberta por nuvens ou trancada em porões escuros, mas sempre encontra uma fresta, uma rachadura, uma janela entreaberta. E quando finalmente escapa, ilumina tudo ao redor, revelando não apenas o que estava escondido, mas também o valor daqueles que tiveram coragem de procurar por ela no escuro. Roberto Mendes Silva, encontrado em suas anotações pessoais.